Olá, seja bem-vindo para mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News.1. E quem participa também é o Marcelo Campos. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que está aí sempre acompanhando o Papo da Madrugada. E antes de começar o programa, Ronaldo, eu vi que essa semana algumas pessoas aí que acompanham a gente aqui no Instante News.1 e na rádio que a gente faz na internet perguntaram por que a gente não divulga a nossa rádio por aqui. Então, Pois é, né? Vamos fazer aqui o nosso comercial, né? Há alguns anos eu e o Opa. Ronaldo temos uma rádio na internet chamada Tropical Smooth Jazz. Ela fica no ar 24 horas por dia, sem comerciais, apresentando o melhor do smooth jazz. O site da rádio é esse que você está vendo aí na tela. Aí aparece aí o nome da rádio, os locutores que estão no ar, o número de ouvintes online. E sem comerciais, né? Tem comerciais, pois é. A gente ainda tem as top músicas, que são aquelas músicas mais pedidas pelos ouvintes, que você pode clicar ali, vai ver o clipe do artista correspondente. A gente tem muitos vídeos dos grandes nomes aí do smooth jazz. E, além das músicas que você pode ouvir em casa ou no trabalho, você tem isso aí que a gente falou, né? Vou repetir aqui, porque a gente tem que aproveitar o comercial. Os vídeos dos grandes nomes desse estilo musical aí que já conquistou o mundo inteiro, né? A gente tem ouvintes em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, é claro, em todos os estados, mas também na Argentina, na Colômbia, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na Guatemala, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Áustria, Suíça, Suécia, Portugal, Rússia, Uzbequistão, Polônia, Alemanha, Áustria, Itália, Japão, Nova Zelândia, Austrália e até nas Ilhas Maurício. O endereço da rádio é esse. E para os amigos. Mas vamos seguir com o nosso Papo da Madrugada, né, Ronaldo? É isso aí, Marcelo. E eu proponho que a gente comece o programa com uma dica para aqueles pais, né, que estão vendo seus filhos adolescentes se encantarem com os discursos desse pessoal da esquerda, né, idolatrando o comunismo e o socialismo. Um amigo me mandou um teste, né, para ser feito com esses jovens. Você vai ver que depois desse teste, a garotada não vai querer saber mais de socialismo. Olha só. Como evitar que seus filhos sejam socialistas? Mande um deles lavar a louça e diga que vai pagar R$20. Quando ele terminar, pague 10 para ele e dê 10 para o outro que não trabalhou. Assim que ele reclamar, diga que não é justo que ele fique com tudo e o outro sem nada, pois quem trabalha tem que repartir com quem não trabalha para que não haja desigualdade. Pronto, seus filhos vão odiar o socialismo, né, Marcelo? Olha, está aí um ótimo teste para esses jovens que normalmente defendem aquelas coisas que eles não têm a menor ideia, né? E Caramba. Precisam ter umas boas aulas práticas. Essa está bem bolada, né? Muito bem bolada, Marcelo. Bom, durante a pandemia, nós vimos a vocação para tirano, né, de diversos governadores e prefeitos. Mas, infelizmente, veja o que está acontecendo em Paris, na França, que já adotou até toque de recolher. Quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligé à chaque fois. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, vous quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème, ils se connaissent. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur travail. Ouais, d'accord. Voilà. Mais Laissez-les faire leur travail. Mais non, mais est-ce que je peux leur dire non? Non, mais par contre, vous tenez le bar, vous. Je tiens le bar et respectueusement, je respecte les distances. Vous avez raison. Vous n'avez qu'à regarder. Bah ouais, c'est exactement. Ouais, d'accord, mais... Quittez l'endroit. Voilà. Ah, on peut plus se promener dans le quartier. S'il vous plaît, messieurs, dames. Il n'y a pas de respect des distanciations sociales, il y a trop de monde. Vous quittez l'endroit, s'il vous plaît. D'accord, alors Merci. on va trier notre conso. On ne pas qu'on va lâcher un demi parce que boire.
S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Totalitarisme. Ah, ben voilà. Totalitarisme. Boire un verre. Vous voulez pas aller au Trocadéro? Les gens, ils respectent la distanciation au Trocadéro. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Em novembro de 2015, a Prefeitura de Paris adotou o toque de recolher depois daquelas explosões e tiroteios em 7 pontos da cidade, não sei se você lembra, e determinou, na época, que todos os equipamentos da cidade ficassem fechados: escolas, museus, bibliotecas, ginásios, mercados, clubes. Foi uma medida aí sensata, né, diante da onda de terrorismo que assolou Paris. Afinal, foram mais de 120 mortos, mais de 100 só naquela casa de espetáculos Bataclan, né? Foram fechadas estações de metrô, os ônibus e os trens pararam de circular. Só que agora, no dia 14 de outubro, dizem que por causa da pandemia de Covid-19, o presidente da França, Emmanuel Macron, decretou toque de recolher noturno em 9 cidades do país, incluindo Paris. Isso vai acontecer durante um mês, em função do aumento de casos do novo coronavírus. Durante uma entrevista aí na televisão, ele disse que o toque de recolher vai durar 4 semanas e que vai ao parlamento para estender até 1º de dezembro. 6 semanas é o tempo que eles consideram útil, né? Esse toque de recolher vai ser aplicado entre 9 da noite e 6 da manhã. E as pessoas que descumprirem essa nova ordem do presidente Macron vão ser multadas em 35 euros, mais ou menos aí $150. Em Paris e outras cidades onde o vírus circula aí ativamente, segundo as autoridades, os bares e as academias já foram fechados. E os protocolos mais rígidos foram estabelecidos em restaurantes e também nos shoppings. E ele diz que a França continua trabalhando, né? A medida aí tem o objetivo de limitar indiretamente as reuniões na esfera privada, segundo eles, onde as infecções se multiplicam. Então, na prática, restaurantes, bares, teatros e cinemas têm que fechar às 21 horas. Eu só queria saber, Ronaldo, se já combinaram alguma coisa com o vírus, para ele ficar quietinho até às 21 horas. Quer dizer que a população pode se aglomerar das 6 da manhã às 9 da noite, que o vírus não vai atacar. Mas se tiverem dividido espaço após as 21 horas, elas estão correndo sérios riscos de serem contaminadas, né? Você vê que isso não faz o menor sentido. Eu não sei se o vírus é o real motivo desse toque de recolher ou se a causa é o aumento desses atentados que estão começando a reaparecer na França, né? Pois é, Marcelo, você falou em atentados, né? Essa semana, 3 pessoas foram mortas em um ataque terrorista. Com uma faca no centro de Nice, na França, o terrorista decapitou uma de suas vítimas, uma mulher, segundo algumas mídias francesas. Ele entrou na Basílica de Notre-Dame, no centro de Nice, por volta das 9 da manhã, no horário local, né? Onde começou a esfaquear pessoas aleatoriamente. Segundo o prefeito de Nice, Christian Estrosi, tudo aponta para um ataque terrorista na Basílica de Notre-Dame. Pois aí você viu que entre as vítimas estava aí uma brasileira, né? Infelizmente. Pois é. Você vê que nos últimos meses tem acontecido aí muitos ataques na França, né? Teve agora um recente perto também daquele jornal Charlie Hebdo, né? Onde houve no passado um atentado violentíssimo, né? E a isso se junta aí essa pandemia de coronavírus. Eu estou chegando à conclusão que a maioria dos governantes do mundo inteiro
eles estão muito aquém do que deveriam ser e até representar, sabe? Porque parece que os pré-requisitos hoje no mundo para governar um país aí são ser politicamente correto, não estar nem aí para as necessidades reais da população e somente para os interesses pessoais, os respectivos, né, interesses pessoais. É assim, Marcelo, esses governantes, né, tomam decisões que a gente não consegue entender como eles chegaram a determinadas conclusões, né? Nós estamos vendo uma desqualificação generalizada dos políticos em todo o mundo, mas determinados presidentes estão extrapolando, como é o caso do Emmanuel Macron, né? Isso se a causa do toque de recolher for realmente por causa da Covid-19, né? Você já vê que é um desqualificado quando assiste suas declarações sobre a Amazônia. E é por isso que eu digo, as pessoas precisam reaprender a votar. E esse problema não acontece só aqui no Brasil, não, né? Esse exemplo da França é bem esclarecedor. Mas a direita parece que está começando a reagir, né, Ronaldo? E está sim, Marcelo. Foi criado na Espanha um contraponto ao Foro de São Paulo, que é o Foro de Madrid. O líder do partido Direita Vox, o deputado espanhol Santiago Abascal, liderou a publicação da Carta de Madrid, que é um ato em defesa da liberdade e contra o comunismo, né? Essa é uma iniciativa importante para fazer contraposição ao Foro de São Paulo, né? São mais de 50 personalidades e intelectuais vinculados à política, cultura e sociedade civil que assinaram aí a chamada Carta de Madrid, promovida por, como é que é o nome dele mesmo? Santiago Abascal, né? Isso. Que é o líder do Vox, o partido de direita espanhol. São representantes de mais de 15 nações que, em comum acordo, defendem a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. Na realidade, é uma coligação com os integrantes internacionais do Ocidente que compartilham os mesmos valores e preocupações. Mas, não sei, você sabe que é um representante brasileiro nesse grupo. É o deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Ele já vem denunciando o perigoso avanço aí da extrema-esquerda nos dois lados do Oceano Atlântico, né? Dá uma olhada só no que ele disse. Ao contrário do Foro de São Paulo, o Foro de Madrid não utilizará recursos públicos de nenhum país envolvido, muito menos atentará contra a soberania de qualquer um deles, visando apenas difundir os valores de liberdade em seus países. Eduardo Bolsonaro. Além do Eduardo Bolsonaro, assinam o documento a oposicionista venezuelana Maria Corina Machado, o ex-prefeito de Caracas, o Antônio Ledesma, a escritora e dissidente cubana Zoe Valdés, o deputado espanhol Fox Herman Terch, o líder da Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, o presidente do Partido Republicano do Chile, José Antônio Cast, o ministro do governo boliviano, Arturo Murillo, e o ex-embaixador dos Estados Unidos na OEA, Roger Noriega, entre outros. Chega em boa hora esse Foro de Madrid, né? Você viu que o Foro de São Paulo agiu nas sombras aí durante muitos anos e olha aí o resultado. A Venezuela escafedeu-se, a Argentina já está à beira do abismo e a Bolívia elegeu um aliado do Evo Morales. Está muito esquisito mesmo, né? Eu espero aí que a reação comece logo. Pois é. Além desse pessoal, Marcelo, que quer destruir as bases da sociedade, foram descobertas nos Estados Unidos as vespas gigantes. Olha aí. Caramba, hein? Olha o tamanho do bicho. Que vespão, né? E essa semana as equipes lá, super protegidas, né, trabalharam em Washington, na capital americana, para destruir o primeiro ninho dessas chamadas vespas assassinas. Elas são chamadas assim porque elas liberam uma toxina que, se elas atacarem, algumas delas atacarem uma pessoa, com a liberação dessa toxina aí, podem matar o sujeito. Essas vespas são originárias da Ásia, onde são conhecidas como vespas mandarine. E foi em dezembro do ano passado que elas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos. O ninho, que tinha o tamanho de uma bola de basquete, ele
tinha mais ou menos entre 100 e 200 vespas, e foi encontrado na cidade de Blaine, perto da fronteira com o Canadá. E as autoridades americanas acham que podem existir mais ninhos na região, né? E por isso as buscas continuam. As vespas gigantes asiáticas chegam a ser 3 vezes maiores que as abelhas comuns. Elas invadem e ocupam as colmeias, matando as abelhas adultas e devorando as larvas e pupas, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu só espero que elas não apareçam aqui no Brasil, porque nós ainda precisamos eliminar muitas pragas por aqui, né, Ronaldo? Sobretudo lá em Brasília. Você veja os estragos que essas pragas estão fazendo por aqui. E olha que algumas das nossas pragas comem até lagosta, rapaz. Pô, e as vespas do Congresso, né? Pelo amor de Deus também. E a Justiça Eleitoral tirou do ar um programa de um candidato do PT em Palmas, no Tocantins, por participação irregular do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por incrível que pareça, não foi porque ele utilizou imagens em vídeo do Lula, né? As imagens do Lula no vídeo. Foi porque ele ultrapassou o tempo de aparição dos apoiadores, né? Porque essa aparição dos apoiadores ela está limitada a 25% do tempo total do programa. E o Lula aparece ocupando quase o tempo todo, né? Desse programa do tal candidato. Aí você vê o absurdo, né? Esse Lula devia estar na cadeia, depois de condenado em 3 instâncias, devia estar na prisão e tem a ousadia de ficar por aí fazendo campanha política para candidatos do PT. Só no Brasil, né? Só no Brasil mesmo, né? E essa semana o Lula fez um apelo ao STF para suspender o caso do triplex no STJ. Quer dizer, olha a figura aí. Mais uma vez, a defesa do Lula recorre ao STF, né? Ou melhor, aos amigos que foram indicados por ele para o STF. Isso na tentativa de suspender a análise do processo referente ao triplex do Guarujá, no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados do Lula foram pedir para o amigo da Dilma, o ministro Edson Fachin, que suspenda o julgamento no STJ até que o Lula tenha acesso aos acordos assinados entre a Petrobras e as autoridades dos Estados Unidos. Segundo alega a defesa do presidente, a Petrobras adotou posicionamentos diferentes com relação a Lula nos acordos feitos com a justiça americana e brasileira. Agora, no dia do aniversário do Lula, que foi essa semana, aí, o STJ suspendeu aí o julgamento, né? Deu até um presente de aniversário. É impressionante. Agora a gente vai ter que aguardar e Deus sabe quando esse STF vai decidir essa questão. Mas que é uma vergonha, Vergonha, vergonha. Essa semana foi publicado um post do padroeiro do PCC. Você viu? Mas eu nem sabia que facção criminosa tinha padroeiro. Então dá uma olhada aí, ó, o padroeiro do PCC. Né? Caramba, esse pessoal não deixa passar uma, hein? Olha, ele pode não ser santo, Ronaldo, mas que acaba conseguindo proteger o pessoal do PCC, acaba, viu? E por falar em bandido, Marcelo, veja só como está o nível da nossa grande imprensa. Veja o que disse um repórter após um policial alagoano ter atirado em 2 bandidos que tentaram assaltá-lo quando estava em companhia da família em Salvador, na Bahia. Eu vou colocar o vídeo 2 vezes para você. Vamos lá? Vamos lá. Agora, como eu falei sobre despreparo, um policial militar de Alagoas deu um péssimo exemplo no final de semana aqui em Salvador. Ele estava com a família passeando lá no Parque do Abaeté, quando de repente foi surpreendido por 2 assaltantes. O policial então reagiu à ação dos bandidos, só que acabou atirando e os 2 bandidos morreram na hora. O policial militar de Alagoas foi encaminhado então para a Corregedoria de Polícia Militar aqui de Salvador para explicar o que é que aconteceu. Porque a gente imagina que essa não seja a recomendação da polícia, né? Reagir ao assalto já atirando. É tentar se defender de alguma outra forma, principalmente porque estava ali com a família em um parque, né? Onde outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação estavam circulando, então vidas foram colocadas em risco. Agora, como eu falei sobre despreparo, um policial militar de Alagoas deu um péssimo exemplo no final de semana aqui em Salvador. Ele estava com a família passeando lá no Parque do Abaeté, quando de repente foi surpreendido por 2 assaltantes. O policial então reagiu à ação dos bandidos,
só que acabou atirando e os 2 bandidos morreram na hora. O policial militar de Alagoas foi encaminhado então para a Corregedoria de Polícia Militar aqui de Salvador para explicar o que é que aconteceu. Porque a gente imagina que essa não seja a recomendação da polícia, né? Reagir ao assalto já atirando. É tentar se defender de alguma outra forma, principalmente porque estava ali com a família em um parque, né? Onde outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação estavam circulando. Então vidas foram colocadas em risco. Ele queria o quê? Que o policial recebesse os assaltantes com um buquê de flores? Parece que o despreparo do repórter é tão grande que ele não sabe o que acontece quando o policial tem a sua identidade descoberta por bandidos, né? A probabilidade dele ser identificado era tão grande que, se os bandidos tivessem descoberto, iam matar o policial na frente da família, você pode ter certeza, e sem dó. Quer dizer, são menos 2 bandidos à solta na Bahia, né? Agiu certo o policial. Na hora em que o bandido souber que pode levar uma bala quando tenta assaltar alguém, você pode ter certeza que os índices de assalto à mão armada vão diminuir bastante. Esse pessoal ousa muito por causa da certeza da impunidade. E, nesse caso, mesmo. Quase certeza. Né? Quase certeza, né? E a pandemia fez 58% dos brasileiros adiarem compras de bens e serviços. A incerteza é o principal motivo. Pesquisa foi realizada pelo FGV IBRE. E não é para menos, né? Os consumidores estão muito cautelosos, porque não sabem o que vem por aí. Eu já ouvi dizer, inclusive, eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, e ela me disse que lá já disseram que o ano de 2021 também estará perdido, que a recuperação só vem em 2022, né? Então, você vê, além das incertezas provocadas pela pandemia, muita gente está economizando aí por precaução, com medo de que alguém na família fique desempregado. E, se ficar, já ficam imaginando as dificuldades para conseguir um outro emprego, né? A gente está vendo muitas empresas quebrarem, e eu, particularmente, acho que tem muitos comerciantes esperando o Natal para ver se vão conseguir cobrir parte dos prejuízos que eles estão acumulando aí há algum tempo, desde março, pelo menos, né? E eu acho que muito antes, porque a situação já não estava boa, para tentar ver se conseguem dar uma respirada. Mas eu acho que a gente não pode esperar muito nesse Natal, não. Desse Natal, nada muito grande desse Natal, não. A minha previsão é que ele vai ser para o comércio igual ou um pouquinho melhor do que do ano passado, que já não foi lá essas coisas, nada muito expressivo. E o problema é o seguinte, né? Quem não conseguir fôlego nesse Natal provavelmente vai estar fechando as portas em janeiro. Tomara que isso não se confirme, mas está muito difícil, viu? Para os comerciantes ganharem dinheiro, não está mole, não. Vamos aguardar janeiro e ver o que acontece. Mas agora, Ronaldo, os padres é que estão ficando paranoicos com a Covid-19. Dá uma olhada como é que esse padre aí está batizando as crianças. Está usando pistola d'água para batizar a criança, é demais, né? Eu acho que está faltando pistola fé. Com água benta, né? Pelo amor de Deus. Está faltando fé nesse padre, hein? Bom, na terça-feira, dia 27, foi aniversário do ex-presidente Lula, Marcelo. Pois é, eu falei sobre ele no meu comentário dessa última quarta-feira, que teve o título de Infeliz Aniversário, né? Esse aí faz parte da história que destruiu o Brasil. E ainda fica dizendo por aí que quer voltar para consertar o país. Você veja uma coisa, né? Só ele e os seus comparsas acham que ainda enganam as pessoas. Eles querem consertar o que eles mesmos destruíram. Pô, não faz o menor sentido. Mas tem gente que ainda defende um tipo como esse. Dá uma olhada nesse post aí de um tal de Garrido Filho. Olha só. Há 75 anos nascia um menino que contrariou a lógica. Da infância extremamente pobre, teimou e se tornou o primeiro operário presidente do Brasil, dando voz e vez ao povo brasileiro. Parabéns, presidente Lula oficial. Somos gratos por ter mudado o nosso destino. Pô, Ronaldo. Mudou mesmo o destino, né? Deixou um monte de gente pobre na rua, e 13 a 14 milhões de desempregados. Realmente, essa foi a contribuição dessa gente nesses 13, 14 anos que estiveram no poder, né? Pois é, muita falta, muita vergonha mesmo na cara desse pessoal do PT, né? O Lula realmente mudou o nosso destino, só que para pior, né? Mas essa semana saiu um post com um texto que foi atribuído
a presidenta, né? Dilma Rousseff. Se o vírus veio da China e funciona, por que a vacina não funcionaria? Dilma Rousseff. Olha, ela pode até não ter dito essa frase, Ronaldo, mas que a cara dela né? Tem a cara da Dilma, pô. E essa mulher foi presidente do Brasil, rapaz, é inacreditável. Inacreditável. E a Suécia vai proibir a instalação de novos equipamentos das empresas Huawei e ZTE da China em sua rede 5G. Os produtos já instalados serão retirados. A proibição é consequência de uma nova lei que foi aprovada no início deste ano sobre segurança nacional. Segundo a publicação do Renova Mídia, autoridades militares e de inteligência da Suécia avaliam que a medida é uma forma de proteger a segurança do país, né? Houve um comunicado aí em que a autoridade sueca de telecomunicações disse que o objetivo dessas medidas é garantir que o uso das frequências não coloque em perigo a segurança do país, né? Mas a Suécia não está só preocupada com a China, você sabe que ela anda muito preocupada com a Rússia, tanto que vai aumentar o seu orçamento de defesa em 40%, porque ela não descarta um ataque armado. Isso quem disse foi o ministro da Defesa sueco. Os veículos de comunicação de lá estão dizendo que, depois da Guerra Fria, a Suécia reduziu muito os seus investimentos militares. Mas, em 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia, houve uma revolta e as autoridades suecas decidiram pela reestruturação das forças armadas do país. Em 2017, já preocupada com isso, a Suécia reintroduziu o serviço militar obrigatório. E, em janeiro de 2018, ela voltou a vigiar a ilha de Gotland, preocupada com as intenções russas na Europa e lá no Mar Báltico. Agora, é sempre bom lembrar o que disse o filósofo Olavo de Carvalho. First of all, how is China influencing in Brazil, and how can Brazil become more independent from China? Bom, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo. E a coisa que a China mais precisa é alimentos. A China não tem condição de produzir alimentos para a sua população enorme e ainda crescente. Então, ela só tem duas soluções na vida. Ou ela cede para os Estados Unidos lhe fornece alimentos, ela fica boazinha para os Estados Unidos, ou então ela domina o Brasil, que é exatamente o que ela está fazendo. Ela está comprando tudo. É o que, veja, o próprio presidente do Brasil falou, a China não está comprando coisas no Brasil, está comprando o Brasil. E dominando assim, a política, tendo uma atitude prepotente, querendo mandar no Brasil. E outro dia uma representante dos ruralistas disse o seguinte, disse, olha, não faltará no Brasil oportunistas para vender o Brasil à China e depois ir morar numa ilha paradisíaca. Né? Tá cheio de traidores no Brasil. Eu considero que o governador de São Paulo é um deles. Eu duvido que esse sujeito não esteja recebendo dinheiro da China, porque ele oferece tudo para a China. Você vê, ele chegou a proibir o uso da cloroquina, né, que agora a própria China adotou. Por quê? Porque ele queria vender a vacina chinesa. Vacina que todo mundo sabe que não funciona. Quer dizer, esse pessoal, assim, é gente... Olha, o número de pessoas ruins que tem no Brasil, pessoas malvadas, duplas, mentirosas, falsas, é absurdo. Olha, os americanos dizem aqui a mesma coisa, não é a mesma coisa. Né? Nos Estados Unidos vocês não têm tantos canalhas como tem aqui. Tem os canalhas, mas são 10%. No Brasil, são 70%. As pessoas que estão na vida pública, 70% não prestam. Pura verdade, né? Como as conquistas do Bolsonaro nesses primeiros anos de governo, Ronaldo. Dá uma olhada aí, as listas de conquistas do Bolsonaro. Ele fez comunista ir à missa, fez o PT mudar de cor e o PCdoB esconder a foice e o martelo. Pois é, por essas conquistas ninguém esperava, né, Marcelo? Ah, não mesmo, não mesmo. E a Lava Jato, né? Está na cola dos irmãos Gomes, rapaz. Olha eles aí. Olha eles aí, cara. A Polícia Federal está apurando os repasses, né, da JBS ao grupo político do irmão do Ciro Gomes,
o senador Cid Gomes, mais conhecido como Cidinho do Trator, que são os donos do poder no Ceará, né? A investigação desses dois, rapaz, começou, veja só, com a delação do Joesley Batista, dono da JBS, e daquele diretor, Ricardo Saldi, que era da JF, uma empresa vinculada à JBS. Né? O que eles revelaram não é novidade para ninguém, né? Pagamento de propina milionária em troca de liberação de crédito de CMS do grupo JBS no estado do Ceará. Ainda vão aparecer muitas coisas sobre esses dois defensores da democracia e dos pobres. Você vê que o Ciro Gomes outro dia estava chorando porque lembra? Ele falava de uma pessoa que era pobre, que não tinha... Mas um demagogo, rapaz. Se isso aqui fosse um país sério, ele e o irmão, esses dois coronéis aí, já estavam atrás das grades há muito tempo. Mas a gente tem esperança, né, Marcelo? Veja só um trecho de um debate entre candidatos à prefeitura de Goiânia. Eram 3 comunistas contra um conservador. E olha que ele se saiu muito bem. Queridos amigos e espectadores, olha a situação em que eu me encontro agora. Eu sou um defensor do liberalismo, sou um apoiador do Bolsonaro. Tenho um grande orgulho de apoiar Bolsonaro, ter feito campanha para ele quase todos os dias, e hoje eu estou no meio de 3 comunistas na campanha eleitoral. Acho que a situação não poderia ser mais irônica do que essa. Eu discordo completamente com tudo que vocês acreditam, tudo que vocês representam, apesar de ter sido como vocês na adolescência. Não a esse extremo em que vocês se encontram, eu entendo, são fases que a gente passa. Mas é impressionante como que a educação no Brasil consegue doutrinar e sequestrar muita gente da nossa capacidade de entender a realidade, né? Coloca um prisma e essas pessoas simplesmente rejeitam o que é real e pensam no mundo utópico que só existe na mente deles. Em relação ao plano diretor, nós temos que entender que a sociedade ela precisa crescer, a nossa cidade está em expansão. E essa expansão ela não se dá no meio do Estado. Eu não acredito em Estado totalitário, eu acredito que a população, o indivíduo tem a sua liberdade de fazer as suas escolhas. E é assim que a sociedade cresce. É assim que nós temos hoje essa sociedade que nós vivemos, por causa da liberdade individual. Não por querer colocar pessoas dentro de uma caixinha ideológica e determinar que elas deveriam pensar, representar e agir da forma como um Estado determina. O Estado não é Deus. Nós já temos o nosso Deus. Antônio Neto tem 1 minuto agora para a sua réplica. Queria dizer que a minha juventude dura um bocado, que já são 30 anos de militância comunista, né? O plano diretor é fundamental para o ordenamento urbano e é fundamental uma discussão democrática do plano diretor, com o envolvimento da população. O mais engraçado na resposta do meu querido amigo aqui, candidato, é que o partido, a ideologia que ele defende, que fala que vai colocar a população como representante para ajudar a tomar decisões, é a mesma ideologia que dizima a população das nações onde a sua ideologia chega no poder. Basta olhar nos países que foram comunistas pelo mundo a quantidade de pessoas que foram assassinadas, foram executadas e colocadas no paredão. A minha sorte, e como vocês mesmos disseram, né, com o derrotismo, que não tem a menor chance, eu acredito que eu tenho, a nossa sorte é que essa ideologia não vai chegar na prefeitura e nem vai chegar na presidência do nosso país jamais, porque nós já aprendemos com o nosso erro. Porque caso chegasse, eu provavelmente, você que está aí me assistindo, seria uma das pessoas que estaria no paredão levando um tiro na testa, como é o que aconteceu na maioria, se não todos os países onde o comunismo chegou no poder. Esse Gustavo Gaia realmente se saiu bem, rapaz. Você tem toda a razão. Eu realmente não consigo acreditar que ainda existe gente que acredita em Partido Comunista, né? Ainda mais quando os seus políticos e representantes falam em democracia. Quando é que houve democracia em país comunista? E, olha, se a pessoa parar para pensar, vê que um cara desse é um hipócrita, né? Nunca teve. Eles já mentem descaradamente aí quando falam em democracia. Eu só gostaria que eles me respondessem uma pergunta e com toda sinceridade, hein, Ronaldo? Quando o Muro de Berlim caiu, para que lado as pessoas foram? Quem sabe a resposta tem certeza do engodo que esses comunistas praticam, né? Lembra do que a gente mostrou no programa passado, aquela comunista Manuela Dávila, que, por incrível que pareça, eu não sei se é verdade ou não, porque a gente não pode acreditar também em pesquisa, né? Mas está liderando as pesquisas lá na Prefeitura de Porto Alegre. É inacreditável. Mas a gente mostrou, na semana passada, a comunista Manuela Dávila passando férias em Nova York com o filho e com o marido. Bom, esse pessoal devia passar o resto dos seus dias em Cuba ou na Venezuela, enquanto ela não cai de Maduro, né? Esse pessoal não percebe, né, que a máscara deles já caiu há muito tempo.
Mas tem uma outra máscara que caiu essa semana, né? Foi a do Renan dos Santos, um dos líderes do MBL. O MP de São Paulo apresentou à Justiça uma denúncia por corrupção, fraude e licitação. Aliás, fraude à licitação e tráfico de influência no MBL. A gente sempre fala que mentira tem perna curta, né? Mas não é só o Renan Santos aí que está sendo acusado, não. O principal doador do MBL, um tal de Alexander Mônaco Ferreira, um outro ex-presidente da imprensa oficial de São Paulo, Norival Pântano Júnior, e os ex-representantes da FIP, Carlos Antônio Luque e José Ernesto Gonçalves. Eu estava dando uma olhada no Antagonista, que eu tenho visto pouco, porque não dá para aguentar mais ler o Antagonista. Cancelei a minha assinatura. Né? Mas, segundo o Antagonista, o Renan Santos articulou politicamente a contratação desse Alexander Mônaco pela imprensa oficial de São Paulo, que é um órgão do governo do Estado. Olha aí. Em troca, esse Alexander fez doações ao MBL por meio do YouTube. Ele articulava as fraudes em licitações e contratações de empresas por meio da famosa dispensa de inexigibilidade de licitações, né? Uma das empresas era a FIP, que contratou e pagou à empresa do Alexander valores milionários aí por consultorias. Aí, em resumo, né? Mais uma grande mamata. Esses representantes aí do movimento Brasil Livre deviam se achar iguais a Madre Teresa de Calcutá, né? Mas, como eu já falei, mentira tem perna curta. E a verdade acaba aparecendo cedo ou tarde. E aparece, né? Bom, agora vamos ver um trecho de uma entrevista realizada no programa da apresentadora Laura Ingraham, da Fox News, uma das maiores audiências da TV americana. Dr. Anthony Fauci. Now, I've never been in the anti-Anthony Fauci chorus, but then he wrote a piece in a science journal. He co-authored it in a journal called Cell. And he is let saying, me read it. Let me read it for everybody here, because this is part of what he said. Living in greater harmony with nature will require changes in human behavior as well as other radical changes that may take decades to achieve, rebuilding the infrastructures of human existence. We will need to prioritize changes in those human behaviors that constitute risks for the emergence of infectious diseases. Wesley, explain that, rebuilding the infrastructures of human existence. First, he said, we have to expand the power of the United Nations and the World Health Organization to accomplish this. And then what he's basically talking about is an international technocracy in which the international bureaucrats would be able to establish this kind of draconian imposition where we have to change our entire lifestyles. We have to change the way we live. We have to change our water systems. We have to change the way we travel and that kind of thing. It's just the most remarkable call for an authoritarian imposition internationally, and it got almost no attention. I was stunned when I read this. Cell is a very respected science journal, but this wasn't about science. This was about ideology. So this is globalist social engineering. Yeah, on stilts, you know, as the old saying goes. On steroids. It's really a remarkable call by one of the most, quote, respected people in this country dealing with COVID. And he's not dealing with COVID in this. He's saying that basically what we have to do is prepare for the next pandemic. And so this would be a permanent condition because supposedly we're entering into the era of pandemics, and this is how we're going to have to live to try to keep safe. You know, I don't want to be a serf. I want to be a free person and make my own decisions. I'm not against, of course, reasonable public health laws, but things like remaking the entire human infrastructure, as far as I'm concerned, should be off the table from the beginning. Oh, well, it's a communist superstructure hiding or masquerading as health precautions. And I'm sorry, but we're a sovereign and free people, and we're going to stay a sovereign and free people if I think good people have anything to say about it. So this is globalist social
engineering. Esse vídeo mostra o absurdo de uma tecnocracia internacional ditando o que a gente pode ou não pode fazer, né? E tem gente que acha que a gente está vendo teoria da conspiração em tudo quanto é lugar do mundo, né? Se o mundo der uma nova guinada à esquerda, eu não estou vendo futuro promissor pela frente, não, viu? E a data em que comemoramos a proclamação da nossa República está chegando, né? E aí vai uma mensagem que andou circulando pelas redes, né? Que neste 15 de novembro deixemos de ser tão 12 de outubro e sejamos mais 7 de setembro, pois só com muito 1º de maio o nosso Brasil não será um eterno 1º de abril. Essa está muito boa, né? Mas olha, essa aqui está sensacional, dá uma olhada. Relaxa, gente. Se a vacina é chinesa, vai vender no trem e na rua uruguaiana, né? Lá no camelódromo da Uruguaiana. Bom, depois dessas boas risadas, infelizmente, Marcelo, a gente vai ter que falar deles, do sinistro STF, né? Essa semana, além de preparar um golpe jurídico nas universidades federais para a escolha de reitores, denunciado pelo deputado Felipe Barros, o ministro Edson Fachin deu voto favorável para acabar com as revistas íntimas de visitantes nos presídios. Rapaz, que coisa, hein? Só ele não sabe que as drogas, celulares e outras coisas mais entram nos presídios exatamente, por incrível que pareça, nas partes íntimas de algumas visitantes, né? Que a revista íntima é uma situação constrangedora, eu não tenho a menor dúvida, mas, infelizmente, os parentes e os amigos estão sendo usados pelos criminosos para levar objetos e drogas para dentro da prisão. E essas revistas são necessárias. Se quiser visitar o preso, tem que se submeter a isso, porque ele sabe que, se não fizer isso, vai passar droga, vai entregar um telefone e até outras coisas, bilhete, sei lá. Veja bem, o sujeito que está no presídio cumprindo pena, ele cometeu um crime. E de dentro da prisão, muitos deles ainda continuam cometendo crime. A gente sabe, está careca de ver aí aqueles pedidos de resgate em dinheiro que é feito com celulares dentro dos presídios, onde os presos dão ordem para os comparsas que estão do lado de fora, né? Enquanto alguns juízes e ministros da nossa Suprema Corte aí quiserem tratar os criminosos de forma politicamente correta, só vão estar aumentando o crime e provocando risadas, Ronaldo, dentro da prisão. Porque eles, bandidos, não agem nem nunca vão agir assim. Então, só no Brasil a gente vê bandido e chefe de facção recebendo visita íntima, porque é politicamente correto, saindo para comemorar o Natal em casa, coitadinho, o bandido tem todo o direito de ir para o Natal visitar a família, né? Ele matou um monte de gente, mas Natal é uma data sagrada, né? E não volta para a prisão depois do Natal, o pior é isso. E você tem ainda os bandidos de alta periculosidade sendo soltos, como foi o último aí, o André do Rap, prometendo ficar em casa, dando endereço falso e desaparecendo logo depois. Agora, eu vou te dizer uma coisa, de ingênuos, os juízes libertadores de presos e ministros do STF não têm nada. Portanto, eu só posso concluir que o objetivo é colocar os criminosos nas ruas. Até quando isso vai continuar acontecendo, eu não sei, mas já passou dos limites há muito tempo. E o pior é que ninguém está fazendo nada, Ronaldo. O que aumenta a sensação de impunidade e que revolta o cidadão, né, que acaba sendo vítima desses marginais que a justiça coloca em liberdade. Realmente é revoltante, Marcelo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, sempre quando o Roberto Jefferson vai falar, eu procuro gravar, porque ele é polêmico e às vezes traz umas coisas reveladoras, né? Ele participou de uma entrevista no programa do Lacombe, lá na Rede TV. E dele a gente pode esperar qualquer coisa. Eu gravei. Porque ele é um cara que tem peito de falar, peito aí para falar de qualquer um, né? Até dos ministros do STF. E na entrevista, rapaz, ele meteu o pau dos ministros. Dá uma olhada. Vamos reproduzir na íntegra, porque vale a pena. Dá uma olhada aí. Agora eu vou explicar por que eu gravei.
investigado no inquérito das fake news e, segundo o inquérito, o senhor ameaçou a democracia quando publicou uma foto com fuzil, e aí eu cito, o senhor publicou uma mensagem dizendo: estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores. Em uma live, o senhor defendeu que Bolsonaro precisava demitir e substituir os 11 ministros do STF, embora o presidente não tenha poderes constitucionais para tal, e há um entendimento, um consenso no STF que o artigo 142 não dá esse poder moderador às Forças Armadas, né? Existe um equilíbrio entre os poderes numa república presidencialista. O senhor, neste momento, quando o senhor publicou essa foto e disse para o presidente substituir os 11 ministros, não é a defesa de um golpe? Não, golpe é fechar o Supremo. Eu não prego fechar o Supremo. Eu prego limpar o Supremo. Porque o que tem ali é o monturo. Mas o presidente não tem esse poder. É um monte de lixo. Esses 10 que sobraram, não escapa um, meu irmão. Não escapa um. São todos eles escolhidos ideologicamente. São comunistas, são satanistas, são anticristo, materialistas, globalistas, estão lá para impedir que o presidente Bolsonaro governe corrigindo o Brasil, porque ele não rouba e não deixa roubar. O Supremo estava habituado aqui, sempre houve uma harmonia entre os poderes, o Supremo, o Senado, a Câmara. Quanta harmonia houve sempre, tudo e rachado. Rachado. Vem um maluco do capitão e acaba com isso. Como é que fica? Acabou a bagunça. Era mole. Era tudo na grana. Ministro do Supremo. O Fachin, esse Fachin. Quem é que fez o lobby do Fachin? O Joesley Batista. Quem é que foi lá? O homem do Joesley Batista. Como é o nome dele? Hein? Ricardo Saldi. Batia na porta do senador. Eu estou trazendo aqui o Fachin, professor da Universidade do Paraná, vai te apresentar, senador, para você votar nele. Aí o senador, com aquela honestidade de sempre, não, eu quero dizer ao senhor, o senhor vem aqui em nome do Joesley, o nosso maior exportador de proteína do mundo, das minhas dificuldades da eleição, o senhor sabe, o fundo partidário só não sustenta, estou devendo, a conversa de sempre. Aí o Saldi dizia assim: conte comigo, o senhor receberá da nossa empresa, que é a maior do mundo, mundos e fundos para a próxima eleição. Senador, muito mais fundos do que mundos, mas vote no Fachin. E esse cara quer ditar regra. Uns lobistas, nunca o Supremo podia ter sido composto por lobistas. Deputado, o Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz de carreira, o magistrado concursado, togado, nunca de advogado lobista. Está aí o advogado do PCC, o seu Xandão, advogado da Transcooper, ministro do Supremo. Você imagina a intimidade que ele tem com os caras. Foi advogado lobista. Isso tem que acabar, porque o poder emana do povo e dos seus eleitos. É o poder constituído pelo voto. O poder emana da meritocracia. São aqueles rapazes, aquelas moças que passam anos estudando, se graduando, se doutorando, fazendo cursos de extensão, que fazem o concurso para procurador, juiz. E o Supremo, o cara é nomeado, é DAS, vitalício, e todo mundo advogado. Você vê, o Xandão, a mulher dele é advogada. É o escritório mais rico de Brasília. A mulher do Toffoli é advogado. O que era o Toffoli? Advogado do PT. Deputado. Advogado da Casa Civil. Reprovado duas vezes por concurso de juiz. Só um minuto. Deus me livre. E esse Supremo dizer que o 142 é inconstitucional. Vocês entendem de direito mesmo no Supremo para falar uma asneira dessa? Vocês já foram ler os anais da Constituinte? Pelo menos para vomitar um besterol desse no Supremo. Foram ler o que
era o debate sobre o artigo 142, travado entre o genuíno Fernando Henrique, o Bernardo Cabral, o Gerson Belli. Qual era o fundamento que o Constituinte colocou no artigo 142? O que ele queria dizer, se não o poder garantidor e moderador? Está lá escrito. Eu não estou inventando, não. Basta que vocês consultem. Deputado, mas vocês revertem a vontade do Constituinte. Aliás, vocês têm feito isso agora. Se o senhor coloca as Forças Armadas acima dos outros poderes, ou então que ela possa ser invocada a pedido do Executivo, o senhor basicamente defende um golpe. Se a gente não é golpe. Tem um equilíbrio e harmonia entre os poderes, o Supremo Tribunal Federal golpe, mas tem a hora um que papel deixa de importante. haver, Amanda, o equilíbrio e a harmonia, o presidente Bolsonaro, a lição de Mao Tse-tung. O presidente Bolsonaro até os hoje, progressistas que defendem tanto, o poder começa no cano do fuzil. Quem garante a toga, a execução do direito, é o cano do fuzil. Toga sem fuzil é caneta sem tinta. Quem garante é o fuzil. E se a toga ameaça o fuzil, ela tem que sentir o peso. Toga não é colete à prova de bala. Deputado, são palavras muito ameaçadoras. Hoje o presidente Bolsonaro... São palavras Bolsonaro... realistas, porque é uma súcia, uma malta, é um morcrim o Supremo. O morcrim é uma organização criminosa para contrariar o direito das pessoas para cometer abuso de autoridade. Eles têm cometido abuso de autoridade. É uma instituição contra a Constituição e contra indivíduos. Deputado, hoje o presidente Bolsonaro se aproximou do ministro Toffoli, do ministro Gilmar Mendes, tem uma foto célebre dele abraçando o Toffoli, tomando café com o Rodrigo Maia. Então essa suposta conspiração fracassou? O que aconteceu? Isso aí eu critico do Bolsonaro. A esquerda é tão vagabunda que não critica isso. Quer dizer, quando ele se aproxima do centro democrático, que são deputados eleitos pelo voto do povo, Centrão, está conversando com o Centrão, toma lá da casa. E com esses malandros? Ele está conversando com a malandragem, com o Toffoli, o amigo do meu pai. Marcelo Odebrecht disse mensalão de R$200 por mês. Jesus, né? Então só tem um jeito para arrumar. Mandar esses caras para casa. Não tem caminho mais. O Bolsonaro está fazendo lá a política de boa governança, tentando ser moderado, mas não pode ser não. Tem uma hora que a autoridade tem que ser exercida, porque é a vontade do povo. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Tem essa autoridade. Ele não tem esse poder constitucional. Mandar esses malandros para casa. Nomear 10 juízes de carreira. O Supremo é lugar de juiz de carreira. Não existe essa Quem tem amor à toga, respeito à balança da justiça, a espada da justiça. Trazer uma questão. Não é malandro que vai para lá representar banco, montadora de veículo. É isso que são esses caras que estão lá. Matadouro, frigorífico, é todo mundo assim que está lá. Tem que ir para lá o juiz de carreira, o concursado, o juiz que estudou para ser juiz. Não é o juiz comprometido com o PT, com o PTB, com o MDB, não. Comprometido com a lei e com a justiça. Agora eu vou explicar por que eu gravei. Essas acusações são tão sérias que de lá para cá eu fiquei esperando que acontecesse alguma coisa com ele. Porque acusar ministros do Supremo como ele acusou não podia passar em branco, né? Mas passou. E aí eu só posso chegar a uma conclusão, Ronaldo. O que ele disse é verdade. Porque nenhum ministro do Supremo teve coragem de vir a público desmentir o ex-deputado. Você vê a que nível nós chegamos, né? Realmente, né? Deixar passar o que ele falou prova que a nossa Suprema Corte vai muito mal das pernas, né? E eu quero lembrar uma coisa, Marcelo. Ele não tem mais imunidade parlamentar. A coisa é séria mesmo. Mas essa semana, a Globo News se revelou mais uma vez para o público, né? E fez jus ao apelido de Globolixo ou Globosta. Veja só. Mônica, ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, doutor Barra Torres. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a
Cristiane Gomes Jordan. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o André Trigueiro se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro e, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais com dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Jordan. Portanto, sua assessoria errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela vem depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jordan, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com uma vacina. A gente não pode deixar que as coisas saiam do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente, né, de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte: qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder a Mônica Waldvogel. E também ela erra quando ela diz que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de... Olha, quando a gente fala do que o jornalismo da Globo anda fazendo, às vezes, até na casa da gente, a gente é criticado, né? Você é exagerado, não é possível que as coisas sejam assim. Tanto é possível que aqui mesmo, no instantenews.1, a gente já mostrou várias situações em que a gente pode comprovar que eles publicam fake news. Mas eu tenho certeza que não é por incompetência, não. É por malandragem, é para destruir a reputação de alguém. Veja que nesse telejornal, a gente acabou de ver aquela jornalista que é vista por alguns como de grande credibilidade, cometeu um crime ao afirmar que a diretora do Hospital de Bom Sucesso, que apoia o governo Bolsonaro, é a mesma que deu a festa usando o dinheiro do hospital. Se o entrevistado, que foi o presidente da Anvisa, aliás, excelente, né? Ele não tivesse a coragem, como teve, de dizer que ela está muito mal informada, muito mal assessorada, porque o que ela disse não era verdade, o público ia ficar acreditando naquela narrativa falsa. Aí você vê como esses ministros do STF estão desconectados aí da realidade. Quando afirmam que a grande mídia é que tem credibilidade para dar notícias. E eles ainda tentam criminalizar os blogs e os sites independentes, que hoje têm muito mais credibilidade do que esses grandes veículos de comunicação. E o pior é que ainda existe uma agência de verificação que é formada por um consórcio desses veículos que anda espalhando fake news por aí. Verdade mesmo, né? E não é à toa que eles já perderam a credibilidade. Faz tempo, né? Você lembra que recentemente disseram que o Bolsonaro tinha falado uma coisa que não falou, mas o destaque que deram foi enorme e só no final do Jornal Nacional pediram desculpas pelo engano. Só que a canalice desses nossos coleguinhas é tão grande que 4 horas depois, no Jornal da Globo, fizeram a mesma coisa, colocaram a mesma matéria no início do jornal e só no final corrigiram o erro. Só que o texto foi o mesmo, né? Fizeram isso para minar a reputação do presidente. São criminosos, isso é que eles são. E, como você disse, vale tudo para destruir a reputação do presidente da República. Isso não é, nem nunca foi, jornalismo, né? Pois é, se eu fosse presidente, eu já estaria pedindo assessoria jurídica para buscar na justiça uma reparação por danos morais por tudo isso que estão fazendo. É a única forma, Ronaldo, de conter os abusos, é meter a mão no bolso deles, estabelecer uma multa milionária por cada fake news publicada. É isso que o Supremo, quando quer, não devia nem se meter, mas quando se mete, era isso que ele devia fazer. Afinal, se trata de um grande veículo aí de comunicação, cuja função não é fazer o que eles estão fazendo. Mas o que você pode esperar
de uma corte que cria inquérito ilegal para punir apoiadores do governo e que tem um ex-advogado da Globo entre seus ministros? Nada, né? Nada. Mas dá uma olhada nessa passagem do programa do Lacombe, né? Como disse a deputada Carla Zambelli, nesse dia ele acabou jantando mais cedo. Aí eu vou perguntar para a Amanda, ela pergunta e responde. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, comete um assassinato, um homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento, mas eu não Mas uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não. Quando um bom jornalista faz uma pergunta inteligente, a entrevistada se contradiz no ar e se revela para o público, né? Agora, hoje você fez um comentário sobre o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro para um estudo que tem por objetivo avaliar a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada para terminar obras inacabadas de UPAs e de unidades básicas de saúde. Mas começaram a espalhar a notícia de que o decreto visava a privatização do SUS, o Sistema Único de Saúde, o que não é verdade. A coisa tomou uma proporção tão grande que o próprio presidente resolveu suspender o decreto. Vamos rever o seu comentário, ou parte dele? Não existe privatização do SUS. Fizemos o mesmo ano passado tocante à creche, entre UBS, né? Unidade Básica de Saúde, e UPAs, são mais de 4 mil que estão inacabados. Não tem dinheiro. Vamos deixar de deteriorar? Estamos oferecendo, gostaríamos de oferecer à iniciativa privada. E qualquer atendimento ali, ter iniciativa privada, seria ressarcido pela União. O pessoal falou que era para passar, eu revoguei o decreto, deixa, né? Quando tiver um entendimento daquilo que de verdade quer fazer, talvez eu reedite o decreto. Enquanto isso não acontecer, vão ter mais de 4 mil unidades abandonadas, jogadas no lixo, sem atender uma pessoa sequer. Então, lamentavelmente, tem o pessoal da esquerda critica, essa imprensa critica, e eu estava virando um monstro, então eu revoguei o decreto, sem problema nenhum. Eu tenho um bom atendimento médico, né? Agora, o povo tem que ter também. Como se pode conseguir? Agindo dessa maneira, não tem outra maneira. Agora, arrebentaram com o Brasil. A saúde era só corrupção. Resolvemos muita coisa. Agora quer de uma hora para outra. Você sabe o que vai acontecer com o Brasil mais cedo ou mais tarde. Vai voltar para as mãos de quem nos botou no buraco. Pode ter certeza. Continue agindo dessa maneira que volta. Eu botei só o texto aí do presidente Bolsonaro, porque o comentário é longo, tem quase 10 minutos, ia ficar muito cansativo. Tem gente que está assistindo aqui o Papo da Madrugada e já viu o comentário hoje de manhã. Mas você que não viu o comentário, você pode acessar no nosso canal no YouTube, o instantenews.1, onde você acessa aqui o Papo da Madrugada, e o título dele é Suspeição à Vista, com um SUS bem grande. Beleza, vale a pena conferir, hein? Até um grupo chamado Médicos pela Liberdade, Marcela, publicou um post no Twitter depois que artistas famosos saíram em defesa do SUS. Médicos pela Liberdade, bom, essas pessoas não são usuárias do SUS. Suspeito que muitas delas nunca doaram para o hospital que atende o SUS. Recebem como PJ para pagar menos imposto. Ao meu ver, é correto, mas deixa os governos com menos dinheiro, inclusive para o SUS. Esses famosos ali, vamos lá, o Bruno Galhaço, o Babu, a Anitta, Daniela Mercury, é brincadeira, né? Olha, são sempre os mesmos, Ronaldo. Eles gostam muito de falar do governo e defendem determinadas bandeiras da esquerda. Mas eles escondem os seus segredinhos aí a 7 chaves, né? Só que esse claviculário aí parece que não estava bem fechado e os segredos estão começando a aparecer. É muito fácil falar dos outros sem olhar para o próprio umbigo, né? E o programa está num ritmo hoje bom, né, cara? Estou achando que... Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria lembrar alguns destaques da semana que a gente não teve tempo para comentar. Vamos a eles. Bolsonaro declara apoio a Russomano em São Paulo e a Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Pelo 3º mês consecutivo, o Brasil registra saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em sinal de retomada do mercado de trabalho.
de olho na reeleição, Alcolumbre, cara, quer mudar o regimento do Senado. Tratamento com hidroxicloroquina reduz em 7 vezes internações por Covid. O estudo publicado no International Journal of Antimicrobial Agencies registra que a combinação do medicamento com azitromicina e zinco também reduz a mortalidade de pacientes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a máscara será um acessório obrigatório no dia da eleição. Ele disse o seguinte: quem chegar sem máscara não vai votar e ponto, afirma Barroso. Nova ordem de prisão contra Temer atemoriza advogados que pedem ao STF a suspensão de investigações. E hoje a gente acordou com a notícia do terremoto que atingiu a Grécia e a Turquia, né? A magnitude foi de 7 graus na escala Richter. Olha só como é que estava a Turquia hoje de manhã, rapaz. Cheio de pontos. Disseram que o que desabou de prédio não está no gibi. E você vê nessa outra foto aqui uma marina, o estado em que ela ficou, né? Os depoimentos são dramáticos, né? O terremoto fez muitos estragos tanto na Grécia quanto na Turquia, e a população da região costeira da Turquia tenta desesperadamente fugir para o interior, depois de um alerta de tsunami ser disparado por lá, né? Tomara que as coisas se acalmem, Ronaldo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, nós vamos encerrar o programa de hoje com um vídeo do humorista Tom Cavalcante, em que ele fala sobre o maior juiz de todos. Fala, minha galera, fala, meu país. Tudo bem com você? Tom Cavalcante, aqui para ler um texto que eu não sei o autor, mas ele foi muito feliz ao escrever. Eu vou ler aqui para você. Quem souber, espalha e aí a gente vai descobrir quem foi, tá bom? Tempo de solidariedade. É um tempo que a gente tem que estar passando mensagens positivas para todos. Vamos lá. O tempo. Há um juiz chamado Tempo, que coloca tudo em seu lugar. Sem exceção. Cada rei em seu trono, cada palhaço no seu circo e cada fantasma em seu castelo. Cada um receberá o que semeou. Tudo que você pensa voltará para você mesmo. Mesmo que em alguns casos tenha a sensação que isso levará um bom tempo. No final, a verdade prevalece e floresce sobre a lama. Você precisa apenas ter paciência. Todo o nosso ser gera um tipo de linguagem, e isso tem um impacto em todos que nos rodeiam. Todos somos livres para fazermos o que quisermos, mas ninguém poderá se livrar das consequências futuras, porque cedo ou tarde esse juiz, o tempo, dará razão para quem o tem. Por isso, faça com que seus atos digam mais do que as suas palavras, que a sua responsabilidade seja um reflexo da sua essência. E consiga também sempre lutar para ter bons pensamentos. Nunca duvide da capacidade que o tempo tem de oferecer o que você merece. Porque mesmo que não acredite, o tempo é um juiz muito sábio. Jamais dará sua sentença de imediato, mas sempre dará razão à pessoa certa. O tempo é tão sábio que não apenas te julgará pelos seus atos, como também te ensinará grandes lições. Te ensinará que a tristeza passa e que nada dura para sempre. Te ensinará que a experiência que você adquire com o passar do tempo te ajuda a amadurecer e crescer. Te mostrará que os amigos de verdade se contam nas linhas das mãos. E dessa forma o tempo é professor bem cruel. Primeiro aplica a prova e depois te ensina a lição. O tempo te mostra quem vale a pena e quem não vale a pena. Quem realmente se importa e quem jamais deixou de se importar. Quem acredita em você e quem nunca acreditou. Valorize aqueles que permaneceram ao seu lado nas dificuldades, porque nos bons momentos qualquer um pode estar. Não perca tempo correndo atrás de pessoas que não te valorizam. Saiba que o tempo acaba um dia, que é um recurso muito valioso. Então, aproveite a oportunidade que possui, sem se importar com quão pequena ela seja. Mas não deixe que as oportunidades perdidas te atormentem, porque se você semeou o amor, a alegria, que é seu caso, o tempo já está te proporcionando novas oportunidades. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós desejamos.
acontecem como o tempo deseja. Valorize o tempo que passa e jamais voltará. O tempo é vida. O tempo põe tudo em seu lugar. Valorize o tempo que jamais voltará. Reinvente-se. Faça acontecer. Um beijo, tá aí a mensagem. Valeu. Muito bom. O tempo é o senhor da razão, né? E como o nosso tempo chegou ao fim, eu deixo aqui o meu boa noite para você. Beleza, Marcelo. Eu me despeço de você, desejando um ótimo fim de semana, que vai terminar com um feriado na segunda-feira, né? Valeu a companhia. Semana que vem tem mais um Papo da Madrugada. Tchau. Grande abraço. Abraço.